É um prazer sempre para ministrar a palavra de Deus. Eu sei que em dias em que nós estamos mais dependentes dos meios sociais, a internet e tudo, e com certeza cada um de nós temos acesso a várias pregações ao longo da semana, temos acesso à palavra em muitos formatos e tudo, mas estar dentro da nossa própria congregação é muito importante. Cada um tem que ter a sua âncora, né? Raiz, lugar de alimento. Em iniciar isso, porque eu vou falar algo que não é nada novo para vocês, mas aqui na palavra de Deus diz que nós temos que lembrar o povo de Deus das coisas básicas. Temos que voltar sempre lembrando. Em 2 Pedro 1,13 diz: e tenho por justo enquanto estiver neste tabernáculo. Ele está a dizer: eu estou quase a partir, mas enquanto que eu estou vivo, ainda que eu estou dentro desse corpo, Pedro está a dizer, né, ele diz: despertar-vos com instruções. Então, ele quer lembrar as pessoas, e depois mais tarde em capítulo 3, versículos 1 e 2, diz: amados, escrever-vos agora pela segunda vez. Alguém pode tirar aquela ventoinha? Está a virar as páginas a mim. Diz que, amados, escrever-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperta com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, os nossos mandamentos e os apóstolos do Senhor, nosso Salvador. Então, é importante que nós voltamos a ouvir de novo aquilo que já sabemos. É muito, para mim, estúpido de dizer: eu já sei, e depois desliga. Porque é uma tendência que cada um de nós temos em esquecer as coisas mais importantes e viver somente do momento. Viver neste ambiente de agora, e esquecemos aquilo que é fundamental na nossa própria vida. E que é fundamental para nós se encontra em Provérbios 18. Se nós podemos ir para lá. Eu sei que vocês não têm aquele costume de trazer a Bíblia, mas têm o telemóvel com a Bíblia, tem, né? O teu tablet com a Bíblia. Então, Provérbios 18, porque eu quero que vocês não somente sublinhem na vossa Bíblia, mas sabem citar essa palavra. Alguns de vocês já sabem. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida está no poder da língua. Ok? E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então vamos dizer isso todos em conjunto, porque vocês têm que saber isso de coro. Ok? A morte e a vida está no poder da língua. Vamos ficar só por isso. Okay? Vamos dizer isso novamente. A morte e a vida está no poder da língua. Uau! É muito profundo, né? Esse versículo. E esse tema é repetido vez após vez na Bíblia. Porque no mundo espiritual, palavras têm substância. Deus criou o mundo com palavras. Ele somente disse palavras e houve a criação. Haja luz. E houve luz. Okay? Então, palavras têm importância para Deus. É quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz isso em Romanos capítulo 10, diz que se nós acreditamos no nosso coração, porque temos que acreditar, e confessar com a nossa boca, okay? Então essa acreditar, algo tem que entrar,
nós acreditamos e depois confessamos ou falamos, a Bíblia diz que seremos salvos. Então, é como na criação, houve um tempo em que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito Santo estava sobre o abismo, estava sobre a terra que ainda não foi criada, ou para mim, recriado, estava sobre um abismo, sobre as faces das águas, a Bíblia diz, à espera de algo, à espera de conteúdo para criar, para fazer o resto da criação. E quando Deus falou, era como aquela massa, aquela coisa que Ele conseguiu pegar naquelas palavras e fazer conforme. E a Bíblia diz que, mesmo agora, Ele vigia sobre a palavra de Deus para cumprir. Então, a palavra tem que ser falada, a palavra tem que ser dita, tem que ser confessado, tem que ser pregado para haver uma manifestação no físico. Eu sei que alguns de vocês já ouviram essa mensagem vez após vez, mas em tempos em que nós estamos a viver, nós estamos a ser inundados com informação, com muitas outras vozes. E aquilo que sai da nossa boca, muitas vezes, não é aquilo que Deus pode usar. Até que é aquilo que o inimigo usa. Porque a Bíblia diz, há somente duas opções: vida ou morte. Agora, quando nós falamos algo que está conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, o Espírito Santo pega nessas palavras e realiza. Faz o mesmo. Mas se nós falamos aquilo que não faz parte da vontade de Deus, então os demônios, eu creio que o próprio inimigo tem agora matéria, tem argumentos, tem algo que ele pode usar contra nós. Há somente duas opções. Eu sei que na minha geração criamos os nossos filhos assim. Fazemos a jantar, as crianças sentam à mesa e têm que comer aquilo que é servido. Não há opções. Não há lista, não há menu, não é a cafeteria, eles não podem escolher. Eles podem queixar. Eu não quero ouvir ervilhas. Tem que comer. Até que eles tinham de comer o número de ovelhas segundo a idade deles. Porque eu não sei porquê. Eu gosto muito de ervilhas, mas as crianças, por qualquer razão, não gostam de ervilhas. Qualquer coisa, por um bocado parecido. Mas hoje em dia, eu sei que a política de criar filhos é diferente. Alguma coisa mudou. É tipos avós, não é? Quando os netos vêm à minha casa, e David e Lara podem confirmar isso, eu pergunto, então o que é que vocês querem comer? Eu não fiz isso com os meus filhos. Eles comeram aquilo que nós fizemos. Ponto final. Mas os avós são diferentes. Né? Os netos são diferentes. Nós damos opções. Então eu disse a David, David, quer ervilhas ou quer feijão? O David diz, não gosto. Nem um, nem outro. Eu quero outra opção. Eu quero gelado. Não está na lista. Não está na opção. Tem que ser um ou outro. E hoje em dia nós temos essa atitude com esse versículo. Deus diz, morte e a vida está no poder da língua. E nós queremos ter outra opção.
Vamos criar uma opção que diz, estava somente a brincar. Não era isso que eu queria dizer. Então, nós queremos uma opção em que as nossas palavras não têm muita importância. Nós queremos uma opção que nós podemos desabafar e não faz mal. Podemos dizer as neiras e pronto, esquecer. Nós queremos viver num mundo em que há muitas opções. Mas Deus diz na sua palavra que há somente duas opções. Morte ou vida. Vou escolher. Quer viver? Quer morrer? Moisés disse, não é? Ponho perante ti a maldição ou a benção. Vou escolher. Maldição ou benção? Mas não há aquela meio termo, não há aquela outra coisa que às vezes é... Não. Quer a benção, tem que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quer a maldição, é não ouvir e não obedecer. É somente isso. A opção é simples. Agora... Se tudo determina o que sai da minha boca, não acho que nós temos que vigiar sobre aquilo que sai da nossa boca? Mas quantos de vocês falaram? Às vezes, eu conheço algumas pessoas que pensam pela boca. Só em falar que eles... Eles são... É como tem... Não é? Eu chamo isso de areia da boca e prisão de mente. Não é? Então, eu sou desabafo, não é? Aquilo sai e pronto. É como que as pessoas têm que saber lidar com tudo que sai e tirar o bem e esquecer o mal e tudo isso, mas não temos esse privilégio. Porque as palavras são importantes, as palavras estão no ar, as palavras servem para o argumento ao nosso favor ou contra nós. E logo que nós falamos alguma coisa, não podemos retirar isso. Já está. Já está a ter o seu efeito. Agora, a Bíblia diz que aquilo que sai da nossa boca vem do nosso coração. Então, alguma coisa tem que estar dentro para sair. Em Mateus 12, versículo 34, diz: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, a palavra, primeiro, nós pensamos, aquilo está aqui, já faz parte dos nossos pensamentos. Quando nós falamos do coração, estamos a falar daquilo que está dentro de nós. Não é? Daquilo que é importante para nós. Então nós pensamos muito sobre coisas. E depois falamos. Opiniões são assim. Muitos têm opiniões e às vezes têm opiniões diversas. Não é? Um dia tem um, outro dia tem outro. É porque nós estamos a ouvir tanta informação, tanta coisa está a entrar, porque aquilo não somente aparece, aquilo tem que entrar para estar lá dentro. E porque está lá dentro, vai sair. Então algo tem que entrar primeiro. Mesmo a nossa fé em Deus não acontece por osmoses, não por estar juntos com pessoas que nós apanhamos fé. Nós temos que ouvir alguma coisa. A Bíblia diz, em Romanos 10, 17, diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra, muitas pessoas não têm fé porque não estão a ouvir a palavra. Quando ouvimos a palavra, aquilo entra dentro de nós
e acreditamos e falamos. Okay? Essa é fé. Fé não é somente alguns que têm e outros não têm. Não é? Nós temos segundo aquilo que nós ouvimos e que nós acreditamos. Está aqui dentro. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz: mas temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então é impossível de crer sem falar. Porque aquilo que está dentro do nosso coração vai sair da nossa boca. Se nós queremos avaliar o nível de fé que nós temos, escuta bem aquilo que sai da tua boca. Porque a tua boca vai revelar aquilo que está dentro. Vocês estão a entender aquilo que eu estou a dizer? Eu sei que essa é rudimentar, é fundamental. Mas muitos de nós, principalmente durante esse tempo de confinamento, nós temos dedicado horas extras em ouvir talvez muitas coisas que não prestam. Não devemos gastar muito tempo em ouvir. E muitas pessoas estão a perder paciência, ficam zangadas, né? Muito mais problemas domésticos estão a acontecer durante esse tempo de confinamento, porque a sua meditação, né? Aquilo que tem recebido dentro, tem alimentado uma certa cinetismo, um certo negativismo, e depois começa a falar, outras pessoas estão a ficar assim influenciadas pela nossa conversa negativa, eles começam a ficar também chateados conosco e criam um lugar assim de stress, tenso, porque aquilo que está dentro vai sair. Em 2018, e eu gosto de estatísticas, eu gosto de, às vezes ficamos surpreendidos, porque nós sabemos que há muita informação, há muito conteúdo, temos acesso a muita coisa, mas às vezes nós não sabemos quanto que existe. Mas em 2018 houve um estudo em que eles disseram que, esse é 2 anos atrás, com certeza é mais agora. Mas em 2018, disse que cada dia foi produzido 18,5 quintilhões. Sabe o que é quintilhão? É um número. Como bilhão, milhão, são números. Quintilhão é 18 zeros. Por isso é difícil mesmo expressar isso. 18 zeros de dados produzidos cada dia. Cada dia. É impossível por a nossa mente, eu volto disso, pensar nisso. Sim, em termos dos filmes que já foram produzidos, há 47 milhões de filmes. Se nós dedicamos 24 horas da nossa vida, dia após dia, a ver filmes, nem numa vida inteira que podemos ver todos os filmes que existem. 47 milhões. 1,8 bilhões dos sites do web, da internet, que existe.
1761 estações ou redes de televisão que existem no mundo. Nós temos na nossa, talvez, 160 canais, mas existe 1761 canais de televisão no mundo. Há mais do que 7 firmas de meios sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, coisas assim. Há 4,2 milhões de buscas cada minuto no Google. Milhões, 4,2 buscas no Google. Quando as pessoas dizem, então, encontre isso no Google. Então, Google it. Google it. Né? Encontre qualquer resposta, então é na Google. Mas há milhões de pessoas cada minuto a fazer isso. Há 500 mil comentários escritos cada minuto no Facebook. Cada minuto alguém está a escrever. 500 mil. Uau. Para mim é uma loucura de pensar com tanta informação que essa não vai influenciar o nosso pensamento. Que essa não vai influenciar-nos. E vai, de qualquer forma, não é? Ter o seu efeito na nossa vida diária. Cada pessoa dedica, pelo menos, em termos de média, 144 minutos nos meios sociais por dia. É muito tempo. Muitos de nós temos telemóveis e que quase 10 em 10 minutos estamos a ver as notícias. Estamos a ver se temos mensagens. Tenho. Ok, bom. Quase em cada 5, 10 minutos estamos assim viciados de mais informação, Alguém que diz. Quem que diz? Toda essa informação está a entrar na nossa cabeça, está a formar opiniões, está a criar um certo conceito. Aquilo entra como, pois é, o mundo é mau, pois é difícil, tem que ter cuidado, isso, né? E nós começamos a conformar-nos com aquilo que todo mundo está a dizer agora, passando pessoa a pessoa, pelas milhões e milhões de mensagens, passando assim, formando informações, e depois, quando nós falamos, não são palavras de fé. São palavras de, cuidado. Esse é mal. E muitas pessoas, em fazer isso, começam a tentar a filtrar e interpretar esses dados todos, dizendo, com certeza estamos nos últimos dias. Estamos a tentar a discernir, no meio de tanta coisa, realmente o que é a verdade. Mas enquanto que a nossa input, aquilo que entra, é baseado nos achares do homem, a nossa conclusão, a nossa crença não vai ser positiva. Se nós estamos nos últimos tempos, irmãos, a igreja é algo positivo para nós. Quando eu penso naquilo que tem a ver com a vinda do Senhor, eu celebro. É um tempo de grandes avivamentos, porque nós não vamos sair derrotados, nós vamos sair em vitória. Mas muita gente está neste tempo daquelas
porque eles estão a basear até a sua própria teologia naquilo que eles estão a ver nas redes sociais e nas notícias, em vez da palavra de Deus. A Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, não pelas outras coisas. Mas neste momento, irmãos, nós estamos viciados a essa informação. Eu sei que todos nós estamos muito viciados a comer. Chegando meio-dia, começamos a olhar para o nosso relógio. Esse pregador está a falar demais. Tenho fome. Nós, já há algum tempo, nós temos esse costume de jejuar um dia por semana. Durante 6 dias estamos a comer. Chegando aquele dia, eu vou dizer, meio-dia. Pai, estou fraco. Ai, tenho que sentar. Estou fraco. Tudo grita. Come. Né? Come. Imagina se vocês, um dia, entregue os teus telemóveis. Vamos desligar durante um dia. Eu vou dizer, vai haver uma crise. Vai haver mas eu não consigo. Eu tenho que viver isso para a vida. O que fizemos antes disso? Alguns de vocês nem lembram o antes. Eu lembro. Eu lembro antes dos telemóveis. Eu lembro antes de muitas coisas. Mas nós somos viciados. E Deus, eu creio que Deus está a dizer, né, para fazer um jejum daquilo que não presta. Ter uma certa disciplina de desligar, em vez de, eu tenho que ver, eu tenho que entender, eu tenho que fazer parte, eu tenho que saber. Não. Mas por que Deus quer que nós guardamos aquilo que entra? É porque Deus quer falar através de nós. Ele quer fazer parte da nossa conversa. Ele quer usar a nossa boca. E se só dentro de nós são coisas que não prestam, são coisas negativas, então a nossa conversa, mesmo acerca de Deus, vai ser influenciada por aquilo que está dentro. É impossível de não ser. Nós temos que meditar na palavra, nós temos que encher. Eu sei que hoje em dia há uma grande confusão acerca da meditação. Muitas pessoas, principalmente com uma certa orientação oriental, pensam que a meditação é esvaziar a cabeça, de não pensar. Mas a meditação cristã bíblica é encher a cabeça com a palavra de Deus. É pensar nas coisas que estão para cima e não para baixo. É pensar em coisas positivas e não negativas. É deixar Deus ocupar a nossa atenção e a nossa paixão, o nosso primeiro amor. Deixa o Senhor fazer parte daquilo que nós pensamos. Porque Ele quer nos usar, Ele quer que a nossa conversa edifique alguém. Com essa influência tão negativa, eu tenho visto muitos profetas, né, que estão no internet hoje em dia, não por a minha escolha, é que meu cunhado implorou-me, né, outro dia com certas perguntas, Jim, o que é que tu achas deste pregador? O que é que tu achas dessa profecia? O que é que tu achas daquela visão? E quando eu fui ver, né, o conteúdo daquelas visões, profecias e tudo, desastres, de um lado ao outro, seja naturais, guerras, tanta coisa.
Então eu creio que essa influência de só ver o negativo também sai pela boca de muitos que acham que são agora inspirados por Deus. Mas a Bíblia diz, temos que sempre voltar para a Bíblia. A Bíblia diz que a profecia no Novo Testamento é para edificação, consolação e exortação. Então a nossa conversa, em Efésios 4:29 diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Essa que Deus quer. Essa é a nossa vivência no Novo Testamento. Para que aquilo que sai da nossa boca vai levar alguém a Cristo. Que vai edificar e vai fazer alguma coisa boa na vida daquela pessoa que está a nos ouvir. É como no computador, né? Às vezes eu tinha de trocar os computadores ano passado, porque alguns ficheiros